Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar a nossa jornada sobre o livro do Apocalipse, especialmente as 3 mensagens angélicas, e hoje sobre o juízo e a sua relação com o Evangelho Eterno. Quer saber mais sobre esse assunto? É agora. Lições da Bíblia está no ar. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E a cada semana nós nos reunimos aqui na sua companhia para estudar a Palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado por receber a nossa equipe em sua casa. É muito bom saber que você se dedica para estudar a Bíblia, tira esse tempinho aí para estudar, o nosso guia de estudos também. Você também que é um professor da Escola Sabatina, nosso abraço para você, viu? Eu sei que muita gente no país assiste o programa para no sábado de manhã ir a uma igreja adventista, compartilhar aquilo que estudou na lição, na Bíblia, e também assistiu aqui no Lições da Bíblia. Nosso abraço para você, viu? Nós fazemos o programa também para você. Bom, você sabe que a gente está na companhia sempre também dos nossos companheiros de jornada aqui ao longo de toda a temporada, e eu vou apresentá-los mais uma vez. Aqui à minha esquerda tem o nosso querido Adenilton Tavares. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente aqui com os colegas e conversando sobre esse assunto tão importante. Aqui à minha direita, o pastor Michelson Borges, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Prazer estar com os amigos e com os nossos telespectadores, estudando o Apocalipse e as 3 mensagens angélicas. Exato, pastor Vanderlei Dornelles, que bom ter você mais uma vez. Alegria participar do Lições da Bíblia. Ora pra gente, por favor. Oremos. Nosso Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos entrar no estudo da Tua Palavra, compartilhar esse momento com os nossos telespectadores. Sobre todos nós, e sobre eles todos e todas, pedimos Tua graça, Tua luz, o discernimento do Espírito, para que compreendamos a Tua Palavra através das 3 mensagens angélicas do livro do Apocalipse. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, nos programas anteriores, a gente introduziu aquilo que estamos prosseguindo aqui. E a gente disse que as 3 mensagens angélicas, elas têm como centro delas a pregação do Evangelho Eterno. Então, é a apresentação do Evangelho Eterno. E esse Evangelho Eterno é apresentado especialmente nos versículos 6 e 7 do capítulo 14 de Apocalipse, em um esboço, né? Um resumo daquilo que Deus espera que a humanidade ouça hoje. Na semana passada, por exemplo, nós vimos que Deus deseja que a humanidade aprenda sobre o temor do Senhor e da glorificação ao seu nome. Nós entendemos o que significam esses conceitos, né? No programa de hoje, a nossa concentração é na sequência do Evangelho Eterno, que é o juízo, porque diz lá o verso: temam a Deus e deem glória a Ele, pois, e aqui uma justificativa, né? Pois é chegada a hora do seu juízo, ou chegada a hora em que Ele vai julgar, como outra versão vai dizer. Amigos, então, para a gente introduzir aqui, seria bom a gente definir o conceito de juízo. Que juízo é esse que a Bíblia está se referindo aqui? Lembrando que na concepção do autor bíblico, inspirada a concepção, o juízo é um elemento do Evangelho, e para muitas pessoas, juízo e Evangelho são coisas que não combinam, mas aqui elas estão estritamente relacionadas. Muito bom. Eu vejo que nós já viemos tratando em outros momentos, né, sobre a conexão do Evangelho com o juízo. Você acabou de colocar essa questão. Então, não é bom perder de vista, né, aquilo que já foi estabelecido lá. E aí, então, o guia diz assim para nós, ao fazer a pergunta, né, o que o Evangelho Eterno tem a ver com o juízo? Né? Bom, então, quando lemos aqui em Apocalipse 14, versos 6 e 7, aí tem o Evangelho Eterno para proclamar os que se assentam na terra, anunciando que é chegada a hora do seu juízo. Né? Outro momento em que o Apocalipse se refere ao mesmo tema é o capítulo 11, verso 18. No contexto da 7ª trombeta, então, vem essa fala, né? Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, os que temem o teu nome.
Interessante que aqui os servos, os profetas e os santos são personagens recorrentes no Apocalipse, né? São os que são antagonizados pelo dragão, pelas bestas, né? Mas são servos de Deus. Então, há um tempo que foi determinado. Então, há um tempo determinado aqui e aqui tem a hora. Os dois textos estão tratando de um momento, né, que é estabelecido e aí chega aquele momento para começar o juízo, né? Onde é que esse tempo é determinado? Onde é que ele foi apontado, né? O texto, tanto do capítulo 11 quanto do 14, nos leva para o livro de Daniel. Né? Então, em Daniel 8:14, Daniel 8, né, tem a visão dos dois animais, o carneiro e o bode. Aí depois o bode tem o chifre pequeno que nasce na cabeça dele, lá no desenvolvimento da visão. E aquele chifre pequeno faz guerra contra os santos. Os santos são aqui mencionados no Apocalipse, né? Esta guerra do chifre pequeno, para resumir, é o anticristo medieval, né? O chifre pequeno. A guerra dele contra os santos dura um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Partindo do 6º século até o final, né, do 8º século. E aí vem então a pergunta na visão, né? Daniel 8, versículo 13. Até quando durará a visão na qual o santuário e o exército, os santos, né, são pisados pelo chifre pequeno? Então é interessante a pergunta porque ele quer saber até quando vai durar o período de perseguição. Questão de tempo aí, né? Questão de tempo, até quando, né? E a resposta vem até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Então, a vindicação dos que são perseguidos, né, pelo chifre pequeno é dado aqui a partir dessa ideia, né, da purificação do santuário. A purificação do santuário, e na verdade todo o texto de Daniel 8, né, nos remete a Levítico, capítulo 16, onde nós temos o ritual, né, de Yom Kippur, da purificação, expiação, né, feita a partir do derramamento de sangue. Agora, um ponto muito importante que a gente tem que considerar em Daniel 8, né, é que aqui tem a expressão assim, até quando, e depois até 2.300 tardes e manhãs. O período de 2.300 tardes e manhãs estabelece o final das ações do chifre pequeno. Terminou o período das 2.300 tardes e manhãs, já chegou o final das ações do chifre pequeno, do anticristo, né? No capítulo 7, nós temos a mesma situação. Nós mencionamos aqui de passagem, né? Então ele tem a visão, e aí tem também o chifre pequeno, e aí ele fala dele no capítulo 7, verso 8, e no versículo 9 ele diz, continue olhando até que foram postos nos tronos. Veja que aqui está se criando uma conexão, né, linguística e temática entre a palavra até, né? O capítulo 7 e o 8. Até quando? Até 2.300 tardes, e na visão anterior ele diz, até que foram postos nos tronos. No capítulo 7 ainda, versículo 21, né, ele diz, eu olhava e este chifre fazia guerra contra os santos, olha aí, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias. Muito interessante. A expressão até quando, né, no aramaico aqui é ad matai, e daí ele responde ad, e aí 2.300 tardes e manhãs. No capítulo 7 ele diz, o chifre pequeno prevalece ad. Então ele criou a conexão exatamente para sugerir que a purificação do santuário, em Daniel 8, é o juízo em Daniel 7, sabe? Então, o juízo é feito para vindicar os santos e a purificação é feita para qualificar os santos. Excelente. Né? Inocentar os santos. Então, que juízo é esse? Não é um juízo para investigar a vida do povo de Deus. É para investigar as ações da besta, sabe? E vindicar, elevar, justificar, né, os santos. Atribuir o caráter de Cristo aos santos. Atribuir o caráter de Cristo aos santos e inocentá-los, né, mediante a aplicação da virtude do sangue de Cristo, né, em favor deles. Então, é um juízo em benefício dos santos. Veja a conexão. Aí está o Evangelho. Né? A conexão que você está fazendo dentro de Daniel e Apocalipse. Há uma passagem paralela ao capítulo 14 também, no 5º selo de Apocalipse. Até quando não julgas? O capítulo 6, o verso 10, no contexto da perseguição do anticristo medieval, que você se referiu, aquilo que se chama de almas debaixo do altar, elas dizem, simbolicamente para Deus, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano, Senhor santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, aqui é a mesma linguagem de Daniel e aqui conexão direta com a ideia de juízo. Então, elas estão sofrendo debaixo da opressão medieval, sendo perseguidas, sendo mortas e tal, e perguntam, até quando
quando é que vai começar o juízo. Quando é que chega o tempo determinado. Exatamente. É interessante. Porque o juízo é o momento em que vai cessar a perseguição, conforme você mencionou. E eles serão vindicados. E eles vão ser vindicados e habilitados e preparados para viver no reino que Deus vai estabelecer. Exato. Esse texto mostra que o juízo é visto de forma positiva, né? Ou seja, existe um clamor. É boa nova. É boa nova, existe um clamor para que o juízo aconteça. Eu queria fazer um comentário pegando carona no que o Dornelles falou sobre Apocalipse 11, 18, quando fala ali do tempo determinado. São 3 coisas que aparecem ali, tempo determinado para uma coisa, para outra coisa e para outra coisa. São 3 coisas ali. Então, tempo determinado, número 1, para serem julgados os mortos. Aí vem a ideia de juízo, né? Para se dar o galardão, que também está conectada, exato, o resultado do juízo. E aí, no final, diz assim, para destruíres os que destroem a terra. E é claro que isso aqui está falando, os que destroem a terra, está falando aqui do ponto de vista moral relacionado à ação, à ação da besta, né? Mas é interessante isso aqui, destruírem os que destroem a terra, porque o juízo tem esse objetivo e isso é uma boa notícia. Quando a gente vai para Apocalipse 21 e 22, a gente vê que não entra nenhuma maldade na Nova Jerusalém, não é? E por que não entra maldade? Porque antes que a Nova Jerusalém desça, Deus vai destruir toda a maldade do mundo, né? Por exemplo, lá em Apocalipse 21, 8, quanto, porém, aos covardes, e covardes aqui é importante a gente explicar, não é? Na verdade... Não é meio de barata só, né? Exato. Assim, na verdade, são as pessoas aqui... a ideia aqui são aquelas pessoas que não tiveram a coragem de assumir a fé. Né? A fé, exato. Então, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e aí a lista continua. Então, se a gente para pensar num mundo que não tem nada disso, é um mundo muito bom, não é? Então, a ideia de que, por meio desse juízo, Deus vai condenar a maldade do mundo. Deus vai condenar o chifre pequeno, Deus vai condenar a besta, não é? Então, isso é uma notícia excelente. Então, o juízo realmente é uma boa notícia e, como a gente viu em programas anteriores, é a contraparte do Evangelho, as 2 faces da mesma moeda. A gente não pode perder a concepção também investigativa do juízo. Essa nuance da obra de juízo que investiga o caráter dos santos que vão habitar a terra é derivada da associação bíblica de Daniel 8,14 com o dia da expiação, o Yom Kippur, que era um dia em que o povo ia para o templo, passava um dia ali de contrição, de arrependimento, né, de renúncia do pecado, de expiação do pecado, né, em que o pecado que uma vez cometido era transferido para o animal, que tinha sido transferido para o templo e para o sacerdote, era agora colocado sobre o seu originador, o chamado bode Azazel. Então, esse aspecto investigativo também está associado com essa ideia de habilitação de um povo para o encontro com Cristo. Então, o anúncio do Evangelho Eterno associado com o juízo também tem que ver com essa ideia de que nós, como povo de Deus, precisamos estar conscientes de que, para além da condenação dos atos perversos dos inimigos do povo de Deus, de outro lado, Deus está preparando um povo para encontrar com Ele, a partir da santificação. Por quê? O céu é um local em que esses pecados que você mencionou aí, não haverá esses pecados lá. E a começar por nós, né, que somos povo de Deus. É bom detalhar também que, quando se fala em juízo, embora a lição não entre nesse aspecto aqui, nesse detalhe, mas nós temos 3 fases, né? Temos a fase pré-advento, o juízo que antecede a volta de Jesus. E como sabemos disso? Porque quando Jesus vem, na segunda vinda, ele traz o galardão, a recompensa. Se traz a recompensa, já houve um juízo prévio. No milênio bíblico, Apocalipse 20, existe a fase ali comprobatória, né? A fase de confirmação, em que os autos são colocados às claras e todos podem participar no sentido de verificar, não de determinar. Deus é que determina. E, após os 1000 anos, a fase de execução, né? Quando Satanás, seus anjos e os ímpios que, infelizmente, embarcaram nessa canoa furada, acabam sendo punidos com a morte eterna, a segunda morte. Bem, a lição também ela traz aqui a nossa lembrança, o fato de que o juízo não é só restrito à terra, ele tem uma dimensão cósmica. Porque, na verdade, se pensarmos bem, o próprio Deus está sendo julgado, porque a acusação inicial foi contra ele. Lúcifer, no céu, no início do conflito, estudamos isso no comecinho dessa nossa série de estudos aqui, ele acusa Deus de injusto. Ele se rebela contra o caráter de Deus, contra a lei de Deus. Então, de alguma forma, os mundos não caídos, os próprios anjos, além de nós aqui na Terra, participamos todos desse juízo, né? Nós envolvidos com o pecado, os demais observando, como diz Paulo, na palavra grega é teatron, né?
somos espetáculos ao universo, teatron, ou seja, somos uma espécie de teatro, estamos sendo observados. Aí talvez os nossos amigos em casa podem estar perguntando, mas como assim mundos não caídos, né? Existem evidências bíblicas para que nós entendamos assim, que há outros mundos que não sofreram os efeitos do pecado, porque os Adões e Evas de lá se mantiveram fiéis. Se você for, por exemplo, a Jó, no comecinho do livro de Jó, você vê que há uma reunião cósmica ali, uma comissão, parece, né, algo assim, em que comparecem os filhos de Deus, que vieram de algum local distante, e ali aparece também Satanás como aquele que dominava a terra, porque ele rodeava a terra. Rodear a terra significa posse, né, na Bíblia, no Antigo Testamento. E Lúcifer diz que estava rodeando a terra. Bom, quem são esses filhos de Deus? Não podem ser os anjos, porque anjos estão sempre perto de Deus. E aqueles filhos vieram à presença de Deus. Entre eles veio Satanás. Entre eles veio Satanás. Então nós entendemos, com base nesse texto e outros mais que nos dão essa compreensão, de que existem mundos não caídos que observam a Terra como um espetáculo, né? Um triste espetáculo que logo terá fim. Então Deus, ele está sendo, o caráter de Deus está em questão para todo o universo diante da acusação que Lúcifer fez contra ele. Então o juízo que nos inocenta, de alguma forma também vai inocentar Deus e mostrar claramente que Deus é justo. Tanto é que é dito que após os 1000 anos e antes da destruição final do Lago de Fogo, todo joelho se dobrará perante Deus. Ou seja, o próprio Lúcifer vai reconhecer que Deus é justo. Não se arrependeu de nada, mas reconhece, tu és justo, a minha acusação foi falsa. A pergunta central aqui desse bloco seria o que o juízo tem a ver com o Evangelho, né? E vocês explicaram isso muito bem e eu acrescentaria um ponto aqui, que nós somos julgados pela lei de Deus. Esse é o parâmetro. O apóstolo Tiago diz no capítulo 2, o verso 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E é muito interessante a qualificação da lei aqui, a lei da liberdade. A liberdade, ela pressupõe a possibilidade do amor, né? E quem obedece é livre da condenação. Então, esse juízo é com base no caráter de Deus, que é amor, e nós somos livres para isso. E porque somos livres, Deus estabelece um dia cósmico, e esse dia está se desenrolando hoje, né, e até a volta de Cristo, ou momentos antes da volta de Cristo, em que aquilo que nós fizemos com a nossa liberdade é avaliado. E graças a Deus, porque nós temos um intercessor, que é Cristo, no santuário celestial, para vindicar o seu caráter em nossa vida e nos habilitar para viver com Ele e, ao mesmo tempo, condenar os atos perversos dos inimigos do povo de Deus. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Na cabeça de muita gente, parece que não tem como harmonizar, né, a ideia de misericórdia de Deus e o fato de que Ele vai exercer juízo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe o seguinte, que todo juízo divino está fundamentado no caráter de Deus. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus e eu quero te fazer uma recomendação especial, que é este livro que foi lançado recentemente pela Casa Publicadora Brasileira sobre as 3 mensagens angélicas, que é o tema do nosso guia de estudo nessa temporada. Se você deseja adquirir esse material e outros da Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br. Nós estamos falando no programa de hoje sobre o juízo de Deus como um aspecto da sua graça, como um elemento central do Evangelho, diferentemente do que muitas pessoas pensam. Muita gente pensa no juízo e pensa em condenação, pensa num Deus avaliando negativamente a sua vida, vasculhando os escombros do seu ser, atrás de pecados para condenar, e vê em Deus como uma espécie de espião cósmico ou de um grande promotor de justiça irado contra as pessoas. Na realidade, a gente entende que o juízo de Deus é, em primeiro lugar, para vindicar o caráter de Deus, porque Deus foi acusado fortemente contra Satanás de ser mau, de ser injusto, e o juízo é a maneira de Deus mostrar que Satanás está errado. Também o juízo de Deus é a maneira de colocar Satanás no lugar dele, que ele tem oprimido o povo de Deus ao longo de tanto tempo. Então o juízo condena Satanás e seus agentes. E também tem o aspecto de preparar o povo de Deus para viver com Cristo na eternidade. Então o juízo, no fim das contas, é sempre positivo para nós e é uma bênção podermos pensar nisso, né? Nesse sentido, pastor Adenilton, juízo e misericórdia me parecem que são coisas que são indissociáveis, né? Na cabeça de muita gente, parece que não tem como
harmonizar, né, a ideia de misericórdia de Deus e o fato de que Ele vai exercer juízo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe o seguinte, que todo juízo divino está fundamentado no caráter de Deus. Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é justo, mas Deus também é um Deus de amor. Eu acho que uma das declarações mais bonitas na Bíblia a respeito do caráter de Deus está lá em Êxodo, capítulo 34, verso 6, nós comentamos isso em um dos blocos anteriores, né, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus. E aí no capítulo 34, verso 6, o texto diz assim: "E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, 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 Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado", e aí o texto continua, né? Então, quando a gente vai para Apocalipse, a gente pensa, por exemplo, na ideia de juízo. Nós comentamos no bloco anterior, Apocalipse capítulo 11, verso 18, quando o texto diz que chegou o tempo para julgar os mortos, para dar o galardão e para destruir os que destroem a terra. E a gente observa que depois disso, Apocalipse mostra que Deus dá tempo para o pecador se arrepender. A hora do juízo é anunciada, mas Deus dá tempo para que o pecador se arrependa. A gente vai, por exemplo, para textos do Antigo Testamento, como lá em Ezequiel, quando lá no capítulo 18, verso 21, o texto diz: "Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto." E essa ideia que aparece aqui em Ezequiel 18, ela está dentro de um contexto de juízo. É tão tal que no verso 30 do capítulo 18, o texto diz assim: "Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos." É interessante essa ideia de Deus julgar segundo cada um segundo os seus caminhos, porque, por exemplo, a gente pensa na fase investigativa do juízo, né, que nós comentamos no bloco anterior. E a gente pensa o seguinte: Deus precisa investigar? Né? Uma pergunta que muitos fazem. Será que Deus precisa investigar? Porque é necessário um juízo investigativo. E Deus não investiga porque Ele precise disso. Deus investiga porque Ele é um Deus que age às claras. Aquela declaração que nós encontramos, por exemplo, lá em Apocalipse 15, verso 4, dizendo que justos e verdadeiros são os teus caminhos, uma declaração como essa só é possível porque Deus age de maneira aberta. É como o Michelson comentou no bloco anterior, em certo sentido, o juízo de Deus, na verdade, vindica, não é somente com o objetivo de salvar a humanidade, salvar os seres humanos, nos salvar, mas o juízo coloca em evidência o caráter de Deus. Agora, permite só uma pequena parte aqui, né? Os próprios livros de registro, não tem sentido para Deus, que é onisciente, que sabe tudo e conhece toda a história, né? Mas Ele os mantém em nosso benefício, porque um dia nós teremos acesso aos registros durante o juízo de comprovação. Exatamente. E assim tudo ficará realmente às claras. É um Deus tão maravilhoso e humilde, digamos assim, que embora Ele pudesse dizer assim: "Eu sou Deus, eu julguei e está julgado." Mas Ele não é assim. Ele se coloca às claras, como você Exato. disse. Né? E Ele espera, né? Antes de destruir, Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Alguns de nossos irmãos têm dificuldade de entender o juízo e a graça porque partem de uma pressuposição não bíblica de quem Deus é. Então, acreditam que Deus, por exemplo, e a gente já falou sobre isso, predestina as pessoas ou para a salvação ou para a perdição. Então, se você realmente crê num Deus que predestina as pessoas ou para a salvação ou para a perdição, de fato não faz sentido que esse Deus faça um juízo investigativo. Para quê, né? Para quê? Porque Ele já determinou quem vai se salvar e quem vai se perder. Então, se você crê num Deus que não confere livre-arbítrio às suas criaturas, realmente não faz sentido a crença no juízo investigativo. No entanto, nós, adventistas do sétimo dia, a partir da nossa compreensão bíblica, acreditamos que Deus, Ele não predestinou as pessoas para a salvação ou para a perdição. Nós acreditamos que Deus conferiu aos seres humanos e a todas as suas criaturas a liberdade de escolher. Veja, existe uma frase conhecida, que o eterno preço da liberdade é a vigilância. Isso está conectado com a ideia de juízo. Então, Deus dá liberdade para nós fazermos o que quisermos, e em um momento Ele vem fazer uma espécie de accountability, né? Ele vem avaliar
o que nós fizemos com a liberdade que Ele nos conferiu. É um pai que ama e que dá responsabilidades, atribuições e liberdade para os seus filhos fazerem escolhas e depois pergunta o que você fez com a sua liberdade e com a sua escolha. Por causa da inclinação do pecado, naturalmente, nós fazemos muitas escolhas erradas. E se fôssemos depender apenas do resultado de nossas escolhas para sermos aprovados no juízo de Deus, nós estaríamos sumariamente condenados. É por isso que se manifestou o amor de Deus nem seu sacrifício, no sacrifício de seu Filho, para nos habilitar pela sua graça e pelo seu poder a fazer escolhas certas. E esta mesma graça complementa aquilo que falta em nós, conforme a Bíblia diz, nos apresenta isso. Essa graça enche-nos de poder para viver aquilo que Deus espera de nós. E em sua misericórdia, Deus nos perdoa dos pecados que nós nos arrependemos. Tudo isso é avaliado nesse juízo, que repercute ou finaliza em salvação para aqueles que creem. Né? Tem um comentário aqui de Ellen White na lição de segunda-feira, que vai na direção do que você falou aqui, né? Conselhos para a Igreja, página 361, ela escreveu o seguinte: os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem, e tanto menos pureza ou santidade verão em si mesmos. Mas, embora devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, porque nascemos já nessa condição, né, de pecadores, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás. Sim, elas estão certas. Você é um pecador. Né? Você está condenado. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é o nosso advogado. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus. Muito forte isso. Isso é importante porque a lição deste dia aqui fala sobre as obras, né? Julgados segundo as obras, mas é importante entender, uma vez mais, que essas obras não são salvíficas. Né? Nós somos salvos pela graça unicamente. As obras são consequência da salvação, não causa dela. Nós praticamos boas obras, guardamos os mandamentos para glorificar o Pai, que está no céu. E como evidência de nossa salvação e transformação. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É por amor, sempre por amor. As obras evidenciam a nossa fé ou falta de fé. Então, as boas obras realmente praticadas, elas evidenciam que eu fui salvo pela graça. Por isso, a prática de coisas boas, e no juízo isso fica evidenciado para Deus, que já conhece todas as coisas, mas lembra que não é só Deus que está assistindo o juízo. São seres também que não são iniciantes, que precisam saber se eu fui ou não fiel a Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus mesmo disse, pelos seus frutos se conhecem. Com as obras. Né? Uma macieira, ela não dá maçãs para provar que é uma macieira. Ela dá maçãs porque ela é uma macieira. Exato. Então eu não preciso provar nada. Eu já fui salvo pelo sangue de Cristo. Mas naturalmente, se eu estiver conectado à videira, que é a parábola de Cristo, né, a seiva dele flui para a minha vida e eu produzirei os frutos correspondentes. Agora, se eu falo que fui salvo pela graça e consistentemente, conscientemente vivo quebrando os mandamentos de Deus... Caiu da graça. Essa graça, essa salvação não se efetivou de verdade, né? Uma cena magnífica. Lendo Daniel, essa cena é descrita, né? E parece que são duas cenas. Em Daniel, capítulo 7, verso 8, ele descreve as ações do chifre pequeno, já comentamos aqui, né? Até que foram postos uns tronos. Então aparece a figura de tronos aqui, é no plural, né? E o ancião de dias se assentou. Então, tronos e pessoas que se assentam. Sua veste era branca como a neve, o cabelo, etc. Um rio de fogo manava e saía diante dele, né? Milhares e milhares serviam. E dizia, abriram-se os livros, Daniel 7, versículo 10. Então, tronos, pessoa que se assenta e abriram-se os livros. Esta cena ocorre após as ações do chifre pequeno e antes da vinda do Filho do Homem. Porque no versículo, então, 13 diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória. Então isso não é a volta de Jesus. Não, após o juízo, após esse juízo, aí vem a segunda vinda. É porque tem a expressão aí, né, que veio com na nuvens do céu e as pessoas tendem a pensar que isso significa a volta de Cristo.
mas é como você explicou, é após as ações do chifre pequeno e antes da volta de Jesus, os tronos são estabelecidos. Então, parece que o texto dá a entender para nós três momentos, né? As ações do chifre pequeno, o juízo, e aí vem o ancião, o Filho do Homem, e recebe o domínio. Ok. Veja que no toque da sétima trombeta, então, Apocalipse 11, né? Verso 15 em diante, diz assim, e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ok. Então, quando ele recebe o domínio aqui, parece ser o momento em que a sétima trombeta tocou, terminou o juízo pré-advento, né? E ele vem. Quem é que é julgado aqui? Pedro, 1 Pedro 4, verso 17, diz que o juízo começa pela casa de Deus. Com que finalidade a casa de Deus é julgada? Para ser vindicada. Então, os santos, os profetas, os servos de Deus, né? E aí, por causa da fé deles em Cristo, eles são absolvidos no juízo. São vindicados, né? Há um processo de investigação, isso é normal na Bíblia, né? Veja, quando Adão e Eva pecam, Deus vem e faz uma investigação. Exato. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, vem dois anjos, né? Descem, eles vão até a cidade, eles certificam-se da situação. E aqui também há uma inspeção, uma certificação para vindicar. Então, a investigação é feita com uma finalidade positiva. Agora, quando vamos a Apocalipse 20, aí temos uma outra cena de juízo. Pelo menos parece ser uma outra cena. Porque veja, 20, verso 11, né? Vi um grande trono branco e aquele que se assenta. Olha aí, tem um trono e tem alguém assentado de novo, é Deus, né? Só que aí ele fala assim, e vi também tronos. Então, diferentemente de Daniel 7, aqui tem o trono de Deus e tem tronos. No capítulo 20, verso 4, ele diz, vi também tronos, olha a mesma frase, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem é que se assenta aí nesses tronos? Os santos que foram absolvidos no primeiro juízo, agora se assentam e vão participar do juízo. E, de novo, né, ele diz, capítulo 20, verso 12, abriram-se os livros. E, pastor, isso está de E acordo aí foram com julgados. o que Paulo diz lá em Coríntios, né, que haveremos de julgar o mundo e os anjos caídos. Né? Então, é esse momento. Então, agora Deus julga e tem a assistência de todos os salvos, né, de Cristo, nesse processo de juízo. Quem é julgado agora? Aqueles que não foram absolvidos no juízo, né, após as ações do chifre pequeno. Então, o primeiro vindica os santos, o segundo confirma a condenação dos ímpios. Confirma, né? Após o primeiro juízo, os santos recebem o galardão. Após o julgamento dos ímpios, eles recebem a destruição. Então, é uma cena magnífica que se repete, né? Os tronos são colocados, se assentam, abrem-se os livros e aí, então procede-se um julgamento. Ou seja, é interessante que nessa fase de comprovação, não é, do juízo, a gente vai poder saber, perceber tudo que Deus fez na fase investigativa. E a sentença final, assim, quando sair a sentença final da destruição dos ímpios, né, como aparece lá no capítulo 20, então a gente vai observar que realmente foi fundamentada na misericórdia e na justiça de Deus, ou seja, a gente vai poder acompanhar todo o processo. E esse é o momento de 3 surpresas, né? A primeira, uai, fala igual um mineiro, né? Eu estou aqui, eu não acredito, fui salvo pela graça, eu, um pecador, estou aqui. A segunda surpresa, uai, fulano está aqui? Eu não acreditava. Como é que pode fulano estar aqui? Estevão, quando vir Paulo no céu, exato. né? Ele está aqui. E a terceira surpresa, uai, fulano não veio, mas tão cristão, tão bonitinho, ia à igreja todos os dias, olha só. Então, essa fase comprobatória é muito importante para Deus mostrar com clareza por que fez o que fez. Por que eu fui salvo? Aí ele vai evidenciar a minha aceitação da graça. Por que uma pessoa que eu julgava um pecador, que não tinha direito ao céu, foi salvo? Deus vai mostrar, olha, você não via, ou você não viu isso, olha aqui, ó. E vai se abrir no céu os registros disso. E até aquelas contrariedades da vida. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que tive que passar por isso? Isso mostra que Deus julga diferente daquilo que a gente julga também. Então, nós temos critérios diferentes dos critérios de Deus. É muito bom frisar isso, né? O que faz diferença no julgamento dos santos e depois dos ímpios? A fé em Jesus, né? O benefício da graça. Veja que em Apocalipse 7, ele vê a grande multidão em pé diante do trono, né? Aí ele conversa com um dos anciãos e o ancião diz para ele, esses que se trajam de branco vieram da grande tribulação. Né? E aí diz assim, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono. Essa é um motivo. Né? A fé
que os levou a experimentar a purificação, né? A justificação e santificação do sangue do Cordeiro. Que maravilha. Deus seja louvado por isso, porque no juízo nós temos o direito de sermos absolvidos se crermos no sacrifício de Cristo em nosso favor. O programa vai fazer um intervalo rapidinho. Não saia daí, a gente volta já já. A história do mundo. Existe um texto lá em Daniel 7, que a gente até comentou em algum programa anterior, quando lá no verso 14 nós lemos a expressão foi lhe dado domínio. Não é? E essa é uma expressão muito importante porque Jesus usa isso quando ele está subindo para o céu, Mateus 28, verso 18. Não é? Aqui foi lhe dado domínio, poderia ser traduzido, o texto grego poderia ser traduzido, foi lhe dada autoridade. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus e eu tenho uma recomendação especial para você que deseja ampliar seu conhecimento sobre a fé, sobre a verdade e que precisa se comprometer com a Palavra de Deus e com a sua igreja. Existe um problema gravíssimo no mundo chamado pecado e esse problema causou toda a sorte de sofrimento que existe no mundo. E esta revista aqui foi escrita exatamente para explicar para você a origem do pecado, o antídoto de Deus contra o pecado e como você pode aplicar isso em sua vida. Então são várias passagens bíblicas aqui explicadas com muitas perguntas, didaticamente preparadas, muito bem ilustrada, uma revista sensacional que certamente vai abençoar sua vida e a sua família. E o melhor de tudo isso, você recebe isso como recebe a salvação, de graça. Você só tem que fazer uma coisa. Está vendo aí esse WhatsApp que está na sua tela, é só você mandar uma mensagem para a gente. Você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum para você, para que você seja abençoado com a Palavra de Deus. Você sabe que esse é um oferecimento dos Anjos da Esperança, que enviam suas ofertas para cá para que gente como você possa ser alcançado com a Palavra de Deus. Vamos continuar conversando aqui sobre o tema do juízo e como ele está diretamente associado com a graça divina. O livro do Apocalipse está em constante diálogo com o restante da Bíblia, especialmente com o livro de Daniel, e nos dois livros, o juízo salvífico, né, o que salva aqueles que creem em Cristo, é apresentado. Pastor Dornelles, nós temos ali os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, alguns elementos que ecoam Daniel 7, e aqui o nosso guia de estudos faz essa conexão, portanto, Daniel 7, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, especialmente no aspecto do juízo. Mas existem maneiras diferentes também de interpretar essa passagem, né? Vários intérpretes não adventistas veem a conexão, né, de Apocalipse 4 e 5 com Daniel 7, a partir da figura do trono, do livro e da vinda, né, a aproximação do Cordeiro, no caso aqui em Apocalipse 5, de Deus. E aí vem o cântico, né? Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro de que foi morto de receber glória, poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então a atribuição é feita a Cristo, né? Quando ele se aproxima de Deus nessa cena, né? Que se parece muito com Daniel 7. Em Daniel 7 você tem trono, tem os seres celestiais em volta e aí o Filho do Homem se aproxima, né? E recebe o domínio. Então, alguns consideram que a recepção de domínio aqui em Daniel 7, verso 14, corresponde, domínio, reino e glória, né? Corresponde a essa glorificação que é feita ao Cordeiro quando ele se aproxima de Deus. Isso são teólogos evangélicos, protestantes, né? E alguns adventistas entendem que é a mesma cena e aqui, então, Apocalipse 5 também está tratando do momento, né, do início do juízo pré-advento. Que nós entendemos ser a partir de 1844. Outros já entendem diferente, eles enfatizam as diferenças entre as cenas. Então, enquanto em Daniel 7 tem livros no plural, aqui tem um livro só. Os livros são abertos no início da cena de juízo, enquanto que aqui o livro está selado, né, e só é aberto ao final, no 7º selo. Né? O Filho do Homem se aproxima do ancião de dias ao final dos 1260 dias, né, em Daniel 7, enquanto que aqui ele se aproxima antes do período dos 1260 dias-anos. Então, dado essas diferenças, alguns entendem, não, aqui não é um juízo, mas uma cena de entronização, da exaltação. Né? Qualquer que seja a situação, o fato é que Jesus, ou ele recebe autoridade para reinar,
quando ele sobe ao céu e então proceder o plano da salvação, né? Ou recebe autoridade para julgar e continua o mesmo processo do plano da salvação. De toda forma, a questão é que a figura central em ambas as visões é Jesus Cristo, né? O Salvador. Ele procede todo o plano de salvação, ele recebe domínio, né, para salvar e também para condenar em juízo. Ele, portanto, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, por causa da sua morte na cruz e sua ressurreição. Que maravilha, que explicação completa, apresentando duas abordagens que são possíveis dentro da, vamos chamar assim, da exegese bíblica e esclarecendo um pouco mais esse ponto para a gente. E vocês, meus amigos, que têm a dizer sobre esse ponto? Essa ideia da centralidade de Jesus aqui nesses 2 capítulos é algo assim fundamental, não é? A questão da dignidade de Jesus aparece, é recorrente aqui no capítulo 5, por exemplo, no verso 2, não é? A gente lê: "Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos?" No verso 4, a ideia de dignidade se repete, né? "E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele." Aí vai aparecer no verso 9 também: "E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação." Vai aparecer também no verso 12. Então, assim, um aspecto muito importante nos capítulos 4 e 5, independente da abordagem que se siga, é essa centralidade em Jesus, né? Jesus como digno de conduzir a história do mundo. Existe um texto lá em Daniel 7, que a gente até comentou em algum programa anterior, quando lá no verso 14, nós lemos a expressão "foi-lhe dado domínio", não é? E essa é uma expressão muito importante porque Jesus usa isso quando ele está subindo para o céu, Mateus 28, verso 18. Né? Aqui, "foi-lhe dado domínio", poderia ser traduzido, o texto grego poderia ser traduzido "foi-lhe dada autoridade". Né? E Jesus usa isso, né? O que parece conectar também o texto com a ideia de entronização de Cristo. Mas as duas abordagens, como nós mencionamos, são possíveis. Agora, o mais importante é a questão da centralidade de Jesus. Jesus como digno, né, porque ele morreu, digno de conduzir a história do mundo. É muito interessante, pastor Denilton, porque a centralidade de Cristo realmente entra em destaque aqui. Porque ele é apresentado como o Cordeiro, que está no trono. Então, o Cordeiro está no trono. Mas quando o livro está aberto e causa o drama que leva o profeta às lágrimas, é dito que ele não precisa se desesperar porque o leão da tribo de Judá venceu e ele vai abrir os selos, o que representa que Jesus tem a autoridade de conduzir a história do mundo e de oferecer salvação para aqueles que creem. Leão e cordeiro são dois símbolos muito interessantes para Cristo que enfatizam aspectos diferentes da sua personalidade e da sua atuação. O cordeiro mostra ele como o Salvador, né? Aquele que substitui a nossa morte, e é nesse contexto que ele está reinando. E o leão é aquele animal vitorioso, feroz, né, que representa a realeza de Cristo, a sua dignidade para conduzir e para conduzir a nossa vida e ser o Senhor dela. Então ele é nosso Salvador e é nosso Senhor, ele é o Cordeiro e ele é o leão, e tudo está centralizado nele. Né? Interessante que, falando da dignidade, destacada aqui pelo Denilton agora mesmo, né? Veja que o capítulo 4 fala também da dignidade, né, de Deus como Criador. Então, o motivo, né, da sua dignidade, da honra e glória atribuída a Ele, é que Ele é o Criador de todas as coisas. Né? E depois Jesus é digno, porque é o Cordeiro que foi morto. Né? Então, no grande conflito, no final de todas as coisas, a dignidade de Deus é reconhecida. Agora, curiosamente, né, a dignidade de Deus em Apocalipse 4, verso 11, tem três atributos. Né? Ele recebe glória, honra e poder, por causa da criação. Agora, quando fala do Cordeiro que operou a redenção, então vem 7 atributos. Né? Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É como se a gente pudesse dizer, na obra de redenção, aí Deus termina a sua criação, né? E ela chega à sua perfeição absoluta, né? Quando o livre-arbítrio foi mal utilizado, mas a criação foi redimida, né? E o instrumento, o agente dessa redenção é digno dessas 7 atribuições. É interessante que essas 7 atribuições que aparecem no capítulo 5, verso 12, basicamente elas se repetem no capítulo 7, verso 12. Aquele texto que a gente vê os redimidos, né, lá no céu.
Verso 12 diz, dizendo o louvor e a glória, a sabedoria, ações de graças, honra, poder e força. São 7 atributos também que aparecem ali. A plenitude. Exato. Uma outra coisa muito importante é que, independentemente da abordagem de Apocalipse 4 e 5 aqui, se é cena de entronização ou de juízo, o fato é que os olhos do profeta são dirigidos para o céu. E nós também, como leitores, somos dirigidos para lá. Para onde? Para o Santíssimo do Templo, onde Jesus está, no nosso caso hoje, intercedendo por nós. Então, eu acho que Apocalipse 4 e 5, e Daniel 7 também, é um convite para que a gente tire os olhos da terra e coloque os olhos no céu. Mas para ver o que no céu? Para ver a obra sumo sacerdotal de Cristo em atuação. Para ver o que Cristo está fazendo, o que Cristo está fazendo lá agora. Para você e para mim, que estamos conversando aqui e que estão assistindo esse programa. Para perdoar o seu pecado. Para você ter direito a acessar a sala do trono e confessar o seu pecado. Reconhecer que você é um pecador. Para você apresentar suas mazelas, apresentar seus dramas, apresentar sua ansiedade, apresentar o reconhecimento de quem você é e dizer, Senhor, me salva, me perdoa, me transforma. E ali nesse ambiente celestial, totalmente diferente do caos da terra em que a gente vive, Cristo nos perdoa, nos vindica, nos batiza com o Espírito Santo, nos envia para a missão de salvar e ajudar a salvar outras pessoas compartilhando essa mensagem do Evangelho. Então, o convite aqui é, olha para o céu, tira seus olhos da terra. Enquanto a gente está com os olhos muito centrados na terra, a gente perde de vista a salvação, as bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Nós comentamos isso no programa anterior, né, de que tanto Daniel 7 quanto Apocalipse 3, 4, 5, 6 tem uma semelhança aí. Né? No 7 ele interrompe a narrativa a visão dos animais, das convulsões, guerras, domínios e tudo mais, né? Humanos ali, guerras, batalhas. Olha para cima agora, aí é o que você disse, Deus está no trono, Jesus está ali fazendo uma obra por você. Depois continua a narrativa. Aqui no Apocalipse ele termina um bloco de visões das 7 cartas, né? 7 igrejas, 2, 3, 4 e 5 interrompe, depois no 6 retoma os selos, 7 selos. Então, entre um bloco de visões e outro, você tem uma visão do trono, para dizer justamente que Deus está lá. Né? Soberania dele. Soberania, domínio e tudo mais. E há um aspecto também interessante aqui na lição de quarta-feira, que também fala de esperança. É o fato de que lá, em volta do trono de Deus, há 24 tronos, nos quais se assentam 24 anciãos. Não são anjos. São pessoas que vieram da terra porque tiveram suas vestes lavadas. Não são seres de mundos não caídos. São pessoas que foram perdoadas pelo sangue do Cordeiro, de Cristo. Quem são esses? A gente entende que podem ser aquelas pessoas que ressuscitaram e subiram ao céu com Jesus, né? Quando de sua ressurreição e ascensão também. Talvez seja a única possibilidade, né? Porque na Bíblia só sabemos de 3 pessoas por nome que estão no céu, antecipadamente, e 24 pessoas que estão lá. Né? Então nós temos 27 pessoas. Né? Nós temos ali Moisés, que foi ressuscitado, Enoque e Elias, que foram trasladados ou arrebatados para o céu, né? Antes no Antigo Testamento. Entendemos que Moisés representa aquelas pessoas que vão ressuscitar um dia, que morreram antes da volta de Jesus, e Elias e Enoque podem representar aí, eventualmente, aqueles que vão ser levados para o céu sem ver a morte, né? Arrebatados durante a vinda de Cristo, porque arrebatamento secreto sabemos que não existe, né? Então não é antes da volta de Jesus, é durante a volta de Jesus, na volta de Jesus. O que isso me fala? 3 seres humanos lá por nome, mais 24 cujos nomes não conhecemos ainda, um dia vamos conhecê-los. Ou mais 21, né? 21? Ou mais 21 para dar 24. Ok, também. Se for nessa conta aí, né? Sim. Então, resumindo, há seres humanos lá, poucos, mas há. E eles me dizem o seguinte, um dia vocês virão também, né? Esse ambiente, esse local, o céu, não é só para nós. Nós estamos aqui como no tempo que tinha cheque pré-datado, hoje em dia nem se usa mais, né? Mas nós somos um penhor, um cheque pré-datado. Nós estamos aqui redimidos na glória. Um dia vocês virão também. Então, para mim, essa cena é maravilhosa, me fala de esperança, de garantia de que um dia nós também poderemos estar lá se vivermos como eles viveram também. Né? Se não fosse o sangue do Cordeiro, esses seres humanos que estão lá não teriam dignidade para estar lá. Porque a dignidade deles de estar lá é atribuída pelo sacrifício de Cristo. Por isso eles rendem as coroas deles diante de Jesus e reconhecem o Cordeiro como a causa, né, o originador da salvação. Isso é dito claramente no verso 9, né, do capítulo 5,
né? Quando você tem aquele cântico lá, aí eles dizem, digno é de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. A ênfase está no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo. Compraste para Deus. Isso aqui é a linguagem de redenção. Né? Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, eles já estão lá, né, por causa do sangue de Cristo, e pelo sangue de Cristo, pela graça, nós poderemos chegar lá também. Né? É interessante essa centralidade. Se a gente pudesse resumir os capítulos 4 e 5, talvez em 2 frases, no capítulo 4 seria o seguinte: Deus é digno do nosso louvor porque Ele é o nosso Criador. E no capítulo 5, Deus é digno do nosso louvor porque Ele é o nosso Redentor. Então, criação e redenção estão apresentados aí, né? Estão apresentadas aí nesses 2 capítulos. O resumo de tudo é que Jesus é digno. Louvado seja o nome de Jesus Cristo pela salvação, pela redenção, pela expiação, pela santificação, pelo perdão, enfim, por tudo aquilo que Ele oferece para aqueles que creem no seu sacrifício. Jesus, em breve, vai voltar. Para quê? Para resgatar da terra aqueles que creram no seu sacrifício e fizeram dele o Senhor de sua vida. O convite de Cristo para você hoje é: vem para mim, aceita meu sacrifício, me faça o Senhor de sua vida, aceite conduzir os rumos da sua existência. Se você fizer isso, você vai encontrar a salvação eterna e vai ser feliz para sempre. Essa esperança está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.